E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que vocês estão assistindo esse vídeo. E é isso que vocês estão lendo na, na- na chamada do vídeo, né? Eu estou conseguindo resolver, eu estou conseguindo reverter a situação da falta de potência da Urco, né? Depois que eu troquei a alavanca de engatilhamento dela. Como vocês que estão acompanhando o canal viram em vídeos anteriores, a alavanca da minha Urco, ela original de fábrica, ela tinha 19 centímetros e eu tive que cortar ela para poder aumentar 1 centímetro, porque eu coloquei um êmbolo novo nela, né, que é o êmbolo da Rossi, e aí não dava engatilhamento, então eu tive que aumentar a alavanca em 1 centímetro para poder conseguir fazer o engatilhamento. Só que depois de um tempo essa alavanca ela se rompeu, porque ela é de aço temperado e a solda não faz parte da estrutura, então ela perdeu a estrutura, perdeu ali a firmeza, não foi feito nada, além de simplesmente colocar ali um pedaço de metal para poder unir as duas pontas e uma solda. Então não deu firmeza, não deu a dureza suficiente para que ela faça esse trabalho de alavanca, se rompeu. Eu não consegui encontrar a alavanca original ou compatível para colocar nela e acabei comprando uma alavanca da Jade, CBC Jade, para colocar, para adaptar. Mas aí entra um problema. A alavanca da Jade ela tem 21,5 centímetros, então ela ultrapassa bastante aquilo que precisava inicialmente para poder a carabina funcionar. E a solução foi implementar um anel, né, uma bucha de Teflon, né? Eu vou estar usando aqui o êmbolo do Rossi, que eu estou aqui fazendo manutenção, fazendo reparo, para vocês terem uma ideia mais ou menos do que eu fiz e do que está atualmente, tá? Inclusive esse êmbolo da Rossi aqui também está acontecendo a mesma coisa, tá? Então o que acontece? Como a alavanca ela ficou maior, né? Então ela, para poder colocar essa parte aqui onde a alavanca pega o engatilhamento mais para cá, para que ela possa ficar certinho, direitinho, para que possa fazer o basculamento e engatilhamento, eu tive que colocar essa bucha aqui, entre a bucha e o êmbolo. Só que olha só o quanto ela teve que crescer, né? Essa bucha aqui ela tem mais ou menos 7 a 8 milímetros de espessura. Ela foi um tarugo de teflon que eu comprei, cortei, furei, lixei em volta para poder ter mais ou menos o mesmo diâmetro. E ficava aqui. Tá nessa posição aqui, ó. Só que o que acontece? Fez perder muita pressão, né? Porque você está perdendo esse volume de ar aqui todo, né? De pressão, do ar sendo comprimido para poder expulsar o projétil. E eu cheguei até a comprar uma alavanca essa semana, mesmo sem condição, chegou essa semana agora, mas ela não serve, que é a alavanca da QGK14. O comprimento dela é menor e ela é uma alavanca muito grossa aqui. Eu vou mostrar para vocês, não conseguiu servir, né? Mesmo que eu faça uma adaptação, não ficou boa. E a Urco estava ali parada e, enfim, eu peguei, comecei a matutar, e pensei na seguinte: e se eu tirar essa bucha que eu coloquei de Teflon e colocar a arruela de metal? A espessura da arruela é muito menor em relação à bucha, né? Aqui tem uma arruela, né? E você pode ver que a espessura é muito diferente, muito menor. Então eu coloquei duas arruelas. Tirei a bucha, coloquei duas arruelas e coloquei a bucha de novo. E para minha surpresa, conforme eu vou mostrar para vocês aí na foto, essa parte da alavanca aqui, ela ficou bem justinha aqui, ficou bem justinha, mas não chega a pegar o êmbolo na alavanca, né? Ou seja, me proporciona um disparo. Ou seja, eu volto a conseguir de volta o volume de ar
quase da totalidade dessa bucha e sem modificar muito o que já estava modificado, né? Eu volto a ter um pouco mais de pressão. Para poder fazer o teste, eu fiz um videozinho, vou botar aqui para vocês o vídeo para vocês assistirem, de disparo com os chumbinhos que eu tenho aqui, de 4 modelos de chumbinho que eu tenho, do mais leve ao mais pesado, e vocês vão ver aí como é que ficou os disparos. Acompanha aí. Bom, pessoal, como vocês puderam ver, os disparos foram melhores do que o que estava no último vídeo que eu postei com a Urco, né? Esses disparos foram feitos a 8 metros. O chumbinho sniper ele atravessou tranquilamente a 8 metros o drywall. O Technogun, vocês viram que ele pegou pegou ok, pegou de frente, mas ele cravou, né? O Technogun é um pouquinho mais pesado que o Sniper pesa 0,50, o Technogun pesa 0,54 e o Falcon Heavy, que pesa 0,65, ele também pegou bem ali, não chegou a atravessar total, mas ele pegou bem. E o Arpex Sirius, que é o mais pesado de todos, que é o 0,85, ele só cravou. Ou seja, eu estou no caminho certo, né? Só para vocês terem uma ideia, né? Esse êmbolo aqui, tá? Lembrando, eu estou usando o êmbolo de uma Rossi que eu estou reparando como referência, tá? Esse êmbolo, eu vou botar a foto aqui para vocês verem, ele sem essa arruela ou sem essa bucha que eu fiz, ele tem, quando você faz o basculamento do cano, ele tem um percurso total de 41 milímetros, tá? Isso me dá um volume de ar comprimido, que vai fazer a compressão de aproximadamente 20,1 centímetros cúbicos de ar que está sendo feita a compressão. Com as duas arruelas, eu colocando duas arruelas, esse volume ele diminui para 18,1 centímetros. Parece pouco, mas essa redução de ar causa bem menos pressão quando o cilindro é comprimido. E além do mais, o percurso do pistão ele diminui de 41 milímetros para 37 milímetros. E com essa arruela, com essa bucha, né, de teflon que eu tinha feito, o volume da câmara ficava em torno de 16,2 centímetros cúbicos. Ou seja, para 20,1, que é o original, é muita diferença, né? Tanto é que o percurso com essa bucha aqui era só de 33 milímetros. E outra coisa que eu fiz foi também trocar a mola por uma outra que eu já tinha aqui em casa, que eu já tinha cortado, ela estava cortada, mas que serve. A mola que eu estava utilizando, ela tem um fio de 2,8 milímetros, e essa mola nova que eu coloquei, ela tem um comprimento de um fio de 3 milímetros, né? Então, eu vou botar aqui a imagem para vocês verem, tá? Aqui, nessa imagem, é onde o pistão está em repouso, tá? É onde o pistão está em repouso. Lembrando, o êmbolo está com duas arruelas. Quando eu faço o engatilhamento, ele vem para esta posição, tá? Então, esse percurso que ele faz aí, ele está fazendo um percurso de 37 milímetros. Então, assim, está próximo do que era lá no começo, quando eu reformei a Urco, né? Mas ainda assim tá aquém do que eu gostaria, né? Não está com a pressão que eu gostaria que ela tivesse, que é aquela pressão de quando eu reformei ela. Se eu conseguir uma alavanca original da Urco, ótimo. Se eu não conseguir, paciência. Para efeito de comparação, eu coloquei para vocês aí na tela a alavanca da Jade, né?
o quanto ela está ficando de espaçamento sobrando até bater no êmbolo, isso com ela em repouso, então quando faz o disparo ela não chega a atingir o êmbolo, tá bem ok. E também estou colocando aqui na tela comparativo da espessura da alavanca da Jade com essa alavanca da QGK, né? Você pode ver que é uma alavanca da QGK, ela é bem espessa, né? E como a Urco ela tá com essa orelha do lado esquerdo dela, eu não sei se está amassada ou se ela é de fábrica assim, colocada errada, porque naquela época não tinham gabaritos, né? Então ela está bem errada, então não dá nem para colocar essa alavanca da QGK, não dá nem para adaptar, porque vai ficar bem ruim. E mesmo que eu quisesse, se você olhar aqui, eu fiz um comparativo aqui, né, uma mescla aqui para poder ver como é que ficaria. A alavanca da QGK pegaria exatamente aonde a alavanca ela entra para dentro do tubo. O que não seria legal, porque de repente no engatilhar, no quebrar do cano, ela já travaria ali e de repente poderia até sair. Então foi até bom não ter cabido. E a quebra do cano da carabina, né? Ela está vindo somente até aqui, ela já está armada, mas ela tá trabalhando, tá ok, né? Tá uma quebra de cano de mais ou menos 90 graus, pouco mais de 90 graus, mas está trabalhando, tá ok. E final de semana agora eu vou tentar abrir ela de novo, tentar dar mais uma mexida, né, na alavanca da Jade. Eu não sei se eu vou perder muita coisa, mas eu vou tentar dar um cortezinho na alavanca da Jade, para ver se de repente esse cortezinho, essa retirada de material, para ver se eu encurto mais um pouquinho a alavanca, para ver se eu consigo retirar pelo menos uma arruela para poder ganhar um pouco mais de volume na câmara, para poder ver se ela fica com um pouquinho mais de força, para ver se melhora aí os disparos com chumbinhos, porque o chumbinho leve ela está disparando bem, está indo bem, mas quando começa a pegar um chumbinho um pouquinho mais pesado, ela já não está indo muito bem, o que é normal de uma carabina antiga, que não foi feita para essa pressão toda das carabinas atuais. Mas se eu conseguir pelo menos um chumbinho Technogun que tem 0,54 gramas, se eu conseguir bons disparos com ela, que ela atravesse o drywall, que ela faça um bom agrupamento, para mim já está bom. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o seu comentário, curta o vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações aí para quando tiver vídeo novo aqui no canal você receber a informação para poder vir aqui assistir. Ajuda a gente a crescer. Valeu!